Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Matéria de hoje, olha aí na sua tela, história da igreja. Bem, nós falamos que o império caiu o Império Romano. O império estava dividido. Para governar melhor, eles dividiram o império do Ocidente, que tinha capital Roma, e Império do Oriente, que tinha capital Constantinopla. Já ensinei isso várias vezes. Então nós temos aí, só que o Império do Ocidente, que tem capital Roma, ele caiu no quinto século. No quinto século, no final do quinto século, não tem mais o Império do Ocidente. Outra coisa importante, no Império do Ocidente, eles adotam o latim como a língua oficial, o latim. Por isso que até no Brasil teve um período que a língua era rezada, a missa católica. A missa católica era rezada em latim. Por quê? Porque quem trouxe a fé católica, apostólica romana para o Brasil foram os da igreja de Roma, da igreja latina. Agora, os jesuítas, não é? Agora, e lá do lado grego, lá em Constantinopla, o que eles falavam? Eles falavam o grego. Se você de vez em quando observar na televisão, no algum documentário, você vai ver aqueles patriarcas, aquelas roupas, é diferente o traje dos líderes da religião católica grega, ortodoxa grega, do que os católicos. Nós estamos mais acostumados aqui com essa roupa que você vê o bispo na televisão, o bispo católico, aquele chapéu, né, triangular, aquela vestimenta, ela é diferente da vestimenta da roupa da igreja católica ortodoxa, que fica lá no Oriente, tá bom? Só que no Oriente nós temos a sede de Jerusalém, nós já aprendemos, Constantinopla, Antioquia e Alexandria, só que a liderança está em Constantinopla, porque ali ficava o imperador. Muito bem, mas antes de nós passarmos por fortalecimento do Papa, porque até então o Papa já está reivindicando para ele o direito de ser o cabeça de toda a igreja, de ser o líder de toda a igreja. Assim como no Império tinha um líder, tinha o imperador, a igreja seguiu mais ou menos a mesma norma, o mesmo estilo. Ela queria também ter um líder sobre todos. Então ele começa a buscar esse direito, citando até texto bíblico. Eu já mostrei na aula passada, usando versículos para defender que os dois apóstolos estiveram em Roma, segundo a tradição. Muito bem. Mas neste período, olha aí na tua tela essa primeira parte que eu vou ensinar hoje. Nós temos alguns dirigentes da Igreja Imperial, alguns dirigentes importantíssimos, pessoas zelosas com a fé cristã. Então eu busquei na internet algumas imagens para você ter uma ideia, né, de como era mais ou menos, eles eram representados. Na época não tem ainda máquina fotográfica, então eles eram desenhados. A tradição fez alguns desenhos, algumas ilustrações dessas pessoas que eu vou mostrar para você. Então, dá uma olhadinha para você ver mais ou menos como que era o estilo da época, o costume, a vestimenta destes homens, tá? Mas são homens piedosos, são chamados os doutores da igreja, aqueles que estudaram com profundidade as doutrinas da igreja. Então, eu vou citar alguns deles, tá bom? Então, olha aí na sua tela aí, Atanásio, com a sua famosa frase: se o mundo for contra a verdade, então Atanásio será contra o mundo. Olha que coisa interessante, porque ele foi exilado várias vezes. Ele foi exilado, mandado para o exílio pelo imperador várias vezes. Por quê? Porque ele foi o que defendia, o que mostrou biblicamente, jovem ainda, ele mostrou biblicamente a doutrina da Santíssima Trindade. Ele que argumentou contra Ário. Lembra do presbítero Ário de Alexandria? Foi Atanásio que segundo a tradição, ele foi o secretário do bispo na hora de escrever todo o tratado. Por isso que tem o credo de Atanásio, né? O que é o credo? É uma confissão de fé. Se você pegar a Bíblia do CP, a Bíblia apologética, nós temos aqui na Bíblia apologética, na íntegra, o credo de Atanásio, né? Que mostra
prova biblicamente a doutrina da Santíssima Trindade. Está aqui, ó, na página da Bíblia Apologética, página 1476, nós temos na íntegra cremos, a confissão de fé, o credo de Atanásio, que até hoje nós concordamos. Aqui ele mostra biblicamente que Jesus é Deus Todo-Poderoso, que o Espírito Santo é Deus Todo-Poderoso, que o Pai é Deus Todo-Poderoso, mas nós não cremos em três deuses, em um único Deus, em um único Todo-Poderoso. Então ele vai dissertando, é muito interessante. Então Atanásio, ele é famoso por causa disso. E um dia uma pessoa perguntou para ele: Atanásio, você já foi exilado várias vezes, porque você parece que está brigando contra o mundo. Que situação, Atanásio? Sabe o que ele falou? Ele falou isso aí: se o mundo for contra a verdade, então Atanásio será contra o mundo, né? Então ele viveu de 296 a 373. O famoso concílio de Nicéia, no ano 325, que nós já aprendemos. Então esse é um dos doutores, mestres da igreja, uma pessoa que vale a pena ser lembrada, Atanásio. Porque eu já falei dos hereges nas aulas anteriores. Eu falei de Nestório, eu falei de Apolinário, eu falei de Ário, eu falei, agora tem que falar também dos Sabélio, agora desses homens que defenderam a fé cristã. O outro é o Ambrósio de Milão. Olha aí uma imagem, uma tentativa de representar o Ambrósio de Milão, né? Então na Igreja Católica ele é chamado de São Ambrósio. Ele é santo no sentido que nós somos santos. A igreja é chamada de santa, santa porque vive separada do pecado. É que a Igreja Católica tem uma outra definição para isso, ela canoniza, essa é outra história. Mas a Bíblia chama, Paulo quando escreve para as igrejas, ele chama aos irmãos, aos santos da igreja de Éfeso, de Corinto, entendeu? Então santo separado nesse sentido, não na concepção da Igreja Católica Romana hoje. Mas o Ambrósio de Milão, ele viveu entre o ano 340 e o 397. Olha aí na tela. Olha só, eu peguei destaquei um argumento dele. Olha que interessante esse argumento. Veja aí na sua tela. Cristo não está dividido, é um. Se o adoramos como Filho de Deus, não negamos seu nascimento através da Virgem. Mas ninguém deve ampliar este entendimento a Maria. Maria era o templo de Deus, mas não Deus no templo. Portanto, apenas aquele que estava no templo deve ser adorado. Está vendo? Então o Ambrósio de Milão, ele já explicava, ele já argumentava a questão de Maria, porque o culto a Maria está entrando na igreja nesse período aí. Ele falou: não vamos adorar Maria. Vamos adorar o que está no ventre de Maria, o que saiu do ventre de Maria, que é Deus de Deus Jesus. Está lembrado? Isso eu já expliquei várias vezes. Mas infelizmente essa heresia ela entrou na Igreja Católica. A mariolatria, ou seja, o culto idólatra a Maria. Infelizmente, nós sabemos disso. Não tem como negar. Mas esse pensador, esse doutor da igreja, o Ambrósio de Milão, ele naquela época, você veja, ele já ensinava a verdade. É que depois deturparam, mas ele explicava direitinho, deixou documentado. Se você é católico, se a senhora é católica, está me assistindo, não fica ofendida. Vai lá, consulta o que eu estou falando. A senhora vai ver que o culto a Maria, ela vai ser oficializado mais tarde. E acontece o que nós vemos hoje. Mas no primeiro, na fé cristã, não era assim. Os nossos irmãos, esses homens de Deus, eles tinham entendimento, eles defendiam a genuína palavra de Deus no começo da fé cristã, tá bom? Nós estamos estudando agora pessoas que são chamados doutores da igreja, pessoas que dedicaram a sua vida no estudo da genuína palavra de Deus. O que você está fazendo agora? Essas pessoas lá na antiguidade, logo no começo da igreja, dedicaram a vida, renunciaram tudo só para cuidar da sã doutrina. E olha aí na sua tela aí o outro, João Crisóstomo. João Crisóstomo, ele é de 345 a 407. O João Boca de Ouro, né? Famoso João Boca de Ouro, porque ele tinha uma palavra, quando ele pregava,
Ele tinha o dom da oratória, diz a tradição, que ele pregava, as almas choravam, as pessoas se arrependiam, porque ele tinha uma palavra muito boa. E ele na época percebeu que a igreja não estava mais naquele primeiro amor, que a igreja estava cheia de riqueza, estava trazendo para si as riquezas e muitas vezes não estavam cuidando dos mais necessitados. Então, nos discursos de João Crisóstomo, ele pegava pesado naqueles bispos que queriam viver na regalia, viver com uma vida de rico, muito abastado, e esquecia dos mais necessitados. Então, vamos ler o que o João Crisóstomo escreveu? Olha aí na sua tela. Olha que interessante naquela época. Você deseja honrar o corpo de Cristo? Não o ignore quando ele está nu. Não o homenageie no templo vestido com seda, quando negligencia do lado de fora, onde ele está mal vestido e passando frio. Ele que disse, este é o meu corpo, é o mesmo que diz, tu me vistes faminto e não me destes comida. Está vendo aí, ó? E quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos pequeninos, a mim fizeste. Mateus 25:40. Que importa se a mesa eucarística está lotada de cálices de ouro, quando o seu irmão está morrendo de fome? Comece satisfazendo a fome dele, e depois, com o que sobrar, poderás adornar também o altar. Que palavra pesada, olha só. Lembra, na igreja católica na época já começa a ter bastante ouro, os cálices, aquela pompa, aquele culto, né? Aquela cerimônia cheia de luxo. Mas ele falou, não, está errado. Primeiro, nós precisamos ajudar os mais necessitados. Então, essa é a ideia dele na época. Agora, veja que interessante o que ele falou aqui. Isso serve para nós hoje. Olha o que o João Crisóstomo, o grande orador, João Boca de Ouro, olha o que ele falou. Diz que porque quando ele falava, parecia que saía ouro da boca dele. Olha que palavra bonita que ele deu. Olha aí na tela. Se você perguntar a um cristão, quem é Amós ou Obadias? Quantos eram os apóstolos ou os profetas? Ficam mudos. Mas se perguntar-lhes sobre cavalo ou jóqueis, responder-te-ão de forma mais solene que sofistas ou retóricos. Olha que coisa, porque na época em Roma tinha muito jockey, corrida de cavalo, e o povo gostava, assim como o futebol hoje. O povo não gosta de futebol? Gosta, não gosta? De novela, de televisão? Não é assim? O povo gosta, não gosta? Tem crente que gosta também, não tem? Aí o que ele está falando? Ele está falando do jockey, mas serve para nós hoje, né? Perguntar para um crente hoje, escuta, quem foi Amós? Onde que eu acho Amós na Bíblia? Se perguntar para o crente, quem eram os 12 apóstolos? Quem eram os 12 apóstolos? Ou fala o nome aí de meia dúzia de profetas do Antigo Testamento. Será que os crentes sabem responder? Aí ele fala, porém, se você perguntar para esse povo sobre corrida de cavalo, sobre jockeys, eles sabem tudo. Eles não fazem nem sofisma, tentando passar uma mentira por uma verdade. Eles vão falar com precisão. Não vão falar correto, vão falar com o coração cheio daquilo, porque disso eles entendem. Então, nesse período aí, João Crisóstomo, esse grande ensinador da palavra, já estava alertando o povo. E não é isso que pode estar acontecendo com muitos irmãos? Com muitas irmãs? Não pode estar acontecendo? Se perguntar sobre um ator da Globo, um ator aí da novela das 9, se perguntar sobre um nome de um jogador de futebol, sabe tudo. Se uma escalação do time, sabe. Mas se perguntar para ele, escuta, onde eu encontro na Bíblia aqui o assunto sobre a Moabita, Ruth, e aí? Graças a Deus que não é o seu caso, né? Graças a Deus que não é o caso da senhora. Mas João Crisóstomo, na época, já estava alertando, porque o mundanismo estava entrando na igreja católica, apostólica, romana na época. Lembra que eu já ensinei como que eles fizeram para converter os pagãos? Muito bem.
Mas vamos em frente. São Jerônimo ou Jerônimo, né? Jerônimo é de 340 a 420. E o que o Jerônimo fez? Ele abandonou tudo e foi para Belém. Ele aprendeu grego, hebraico, estudou muito, e aí ele foi para Belém, e lá ele fez o quê? A tradução da Bíblia, do hebraico, o Antigo Testamento, do grego novo, para o latim, chamada Vulgata Latina. Por que Vulgata? Vulgata vem de vulgar, mas não no sentido pejorativo, no sentido de língua comum. A Vulgata era a língua comum, o latim comum da época. Então ele traduziu a Bíblia para a Vulgata, para o latim, e essa tradução chama Vulgata Latina, que é a Bíblia oficial da Igreja Católica, uma excelente Bíblia no latim. Foi traduzida por Jerônimo. Olha que homem usado por Deus. Ele concluiu a obra no ano 405 depois de Cristo. É a Vulgata Latina, né? A Bíblia escrita no latim, tradução oficial da palavra de Deus, utilizada pela Igreja Católica. Isso aconteceu no Concílio de Trento, tá? Na cidade de Trento, que a Igreja oficializou na Contra-Reforma. Depois da Reforma, a Igreja Católica fez a Contra-Reforma. Nós vamos estudar isso aí detalhadamente. Então, um homem que foi usado por Deus. Outro dia uma pessoa falou assim para mim, de uma igreja aí uma igreja aí, não vou falar o nome, não precisa estudar a Bíblia não tem nada a ver estudar a Bíblia, não precisa estudar. Aí eu perguntei para ele, vem cá, você acha que não precisa estudar então? Para você não precisa estudar nada, você acha que não há necessidade? Eu perguntei para ele assim, então responda uma coisa para mim, como que essa Bíblia saiu, o Antigo Testamento do hebraico e o Novo Testamento da língua grega, como que ela veio parar em nossas mãos em língua portuguesa? Pode ter certeza, eu fiquei até nervoso na hora, eu falei, pode ter certeza de uma coisa, que não eram pessoas que pensam como você, é porque é uma pessoa que não tem entendimento que fala isso daí. Meu irmão, esse Jerônimo, ele deixou Roma, deixou onde ele morava, deixou tudo e foi para e as pessoas ele bancaram o estudo dele, o trabalho dele, para ele ficar em Belém, num mosteiro, ficar em Belém lá, sozinho, numa cela, traduzindo a Bíblia do grego para o latim e do hebraico para o latim, o Antigo e o Novo Testamento. E hoje ela é a Vulgata Latina, até hoje é a Bíblia oficial da Igreja Católica, uma excelente Bíblia. Agora, como que ele fez isso? Porque ele conhecia, porque ele se dedicou. Então, você quer que Deus use você no ministério do ensino? Comece a estudar, comece a se aprofundar. Como é que Deus vai usar se você não estuda? Aí veio essa pessoa falar isso para mim, eu fiquei triste com ela, porque eu falei, poxa, que falta de entendimento, como é que pode uma coisa dessa? Né? Mas graças a Deus que você está aprendendo, você está estudando, você todo dia sintoniza o programa, você anota, você quer crescer, você está lendo a Bíblia, que você entende, você sabe quem foi Amós, você sabe quem foi Oséias, agora você sabe quem é Mateus, Pedro, Paulo, porque você está estudando, você tem agora o material na sua casa para você fazer os exercícios, porque você quer como Jerônimo, como Ambrósio, você quer ser usado poderosamente nas mãos do Senhor, como foi Atanásio. E o último que eu coloquei aqui, o Agostinho, a Igreja Católica chama de Santo Agostinho, que foi um homem separado, ele se converteu. Antes ele vivia envolvido, vivia com bebida, mulheres, mas depois ele se converteu e ele nasceu em 354 e morreu em 430. É o mais famoso teólogo da igreja, antes da Reforma. Antes da Reforma é o mais famoso teólogo da igreja, escreveu Cidade de Deus, obras importantíssimas, obras teológicas importantíssimas. Foram escritas por Agostinho, né? Agostinho. Então estes homens são homens que foram usados nesse período da igreja para preservar, para defender a fé cristã, das seitas e heresias.
Por isso que eu fiz questão de dar uma passadinha. Tem mais, mas eu selecionei alguns para que você vá adquirindo esse entendimento neste período da igreja. Então agora nós estamos terminando o 5º século. E vamos ver o que acontece com a Igreja Católica a partir daí. Estamos aprendendo história da igreja. Que gostoso que está esse curso. Você não está gostando do curso? Eu fico feliz em poder estar aqui trabalhando, ensinando a palavra, enquanto com as pessoas que assistem o programa, recebo cartas, e-mails, ligações, pessoal que está gostando de aprender. Porque mais importante do que ensinar é você aprender. Não adianta nada eu ensinar, ficar ensinando se você não aprender. O gostoso é motivar, é despertar em você o desejo de crescer no conhecimento. E isso vai para o fim da vida. Sempre você vai depender, vai ter essa fome de estar estudando. Não precisa ser muito. A minha avózinha, que já está na glória, ela ensinava que de grão em grão a galinha enche o papo, né? De grãozinho em grãozinho, ela vai bicando o biquinho da galinha e daqui a pouco o papinho dela cheio. Um dia eu fiz isso aí, ela criava a galinha, eu fui visitar minha avó, peguei uma galinha, ela apertei o papinho da galinha cheio de milho. Então de grão em grão a galinha enche o papo. Mesma coisa o crente. Você assiste o programa na segunda, aprende um pouquinho, assiste na terça, aprende um pouquinho, na quarta, daqui a pouco você já está dominando o assunto. Pede o material, olha aí, ó. Pede o material para aprender mais um pouquinho, pede a Bíblia apologética, olha que maravilha. Deixa eu mostrar para você um texto que mexeu com a cabeça de Agostinho. Quando ele leu esse texto aí, ele entendeu realmente o plano de Deus. Olha aí na sua tela, olha o que está escrito, está em Romanos 13, 14. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Esse texto mexeu com a cabeça dele. Esse texto com o coração, né, com a alma de Agostinho. Aí ele foi aprofundando. Quando ele leu esse texto, foi o Romanos, né, foi a epístola que mexeu com Agostinho. Aí ele foi se aprofundando, aí ele foi cada vez ficando liberto daqueles prazeres mundanos e se dedicando à palavra de Deus, sendo considerado aí, antes da Reforma Protestante, o maior teólogo desse período da história da igreja. Muito bem, mas vamos em frente. Agora olha aí na tela, causas do crescimento do poder papal. E alguém pergunta, olha, eu estou estudando aí, mas como é que o Papa, de uma hora para outra, ele está lá em Roma e ele vai chegar ao ponto que ele chegou? Porque hoje o Papa ainda tem uma força política, você concorda comigo? O Papa tem uma autoridade ainda política, mas não tem mínimo perto do que ele já teve. Você não tem ideia do tamanho do poderio da Igreja Católica na Idade Média. Você não tem ideia. O Papa era como Deus falando. Era tido, quando o pessoal olhava para o Papa, eles pensavam que estava ali olhando para uma divindade. O Papa chegou num ponto, ele era ele estava entre Deus e o humano. Ele era mais do que uma pessoa, menos do que Deus e mais do que uma pessoa. Você vai entender isso aí agora. Mas como que ele chegou nesse poderio? Os reis se prostravam diante do Papa. Sabia disso? Quando um rei cometia uma falha, pedia perdão de joelhos diante do Papa. Poderio que o Papa alcançou. Mas como que isso aconteceu? Primeira coisa que tem o lado bom disso daí. Por exemplo, o Papa, ele era o líder da igreja. Então agora nós vamos abandonar um pouquinho o Império do Oriente, tá? Lá de Constantinopla, de Jerusalém, de Antioquia e de Alexandria. E nós vamos trabalhar agora, por enquanto, só com o Império do Ocidente, porque o que interessa para a gente agora é estudar o catolicismo romano, com sede em Roma, de onde vem o Papa. Porque lá do outro lado nós temos os patriarcas, não é interessante para a gente agora, a não ser quando os dois têm algum problema. A questão da divisão da igreja com o Império do Oriente, mas por enquanto não, por enquanto elas estão unidas, mas o líder de Roma é o Papa. Caiu o imperador e quem ocupou esse espaço? O Papa. Por quê? Porque ele fortaleceu a justiça.
A igreja, apesar dos problemas que nós vamos encontrar, mas muitos papas eram pessoas que temiam a Deus, que fortaleceram a justiça. Com base na Bíblia, eles agora as pessoas passam a ter um tratamento justo. Quando um escravo cometia um delito no Império Romano, eles mandavam matar tudo. Não queriam nem saber. Agora não. Mesmo o escravo, quando comete uma falha, ele tem direito de defesa, de explicar o que aconteceu, e nós vamos chegar na libertação dos escravos já logo nesses primeiros séculos aí, com o fortalecimento da justiça. Vai desaparecendo a escravidão aos pouquinhos, vai desaparecendo. Então esse foi um ponto positivo do fortalecimento da igreja, né? As incertezas dos governos seculares. Então o rei ficava brigando com o outro, aquela confusão, a invasão dos bárbaros, porque agora não tem mais o imperador. Agora cada região quer ter o seu rei. Surgirão os países agora. Os países europeus surgem nesta época. A França, a Alemanha, a Espanha, todos esses países eles vão nascer agora lembra do período feudal? Se você estudou no colégio, eles começam a surgir, esses países surgem agora, neste período aí, depois do quinto século. Eles vão se fortalecendo e vão se tornar países. Mas só que tinha muita guerra entre eles. Mas o poder papal, a hierarquia papal, ela segurava, ela estava bem fortalecida. Que você tem o Papa, que é a forma carinhosa de chamar pai. Papa quer dizer isso aí, papai, é uma forma carinhosa do termo pai. Então você tem o patriarca, que é o bispo de Roma, que é o que comanda tudo. Aí depois você tem os bispos, os presbíteros, os auxiliares, que são os diáconos. Então a igreja tem uma estrutura, uma hierarquia muito boa, que funciona. Aliás, funciona até hoje. Essa estrutura da igreja católica, a hierarquia da igreja católica, funciona até hoje, não funciona? Você vê quando precisa reunir lá os cardeais para escolher o outro papa, os bispos, enfim, a distribuição da igreja católica no mundo, essa hierarquia, ela é interessante, ela vem dessa época aí, ela é mais ou menos do tempo parecida com o Império Romano. Então, como os governos estavam cheios de incertezas, lutando entre si, a igreja estava ali para segurar, para resolver esses problemas. Quando um reino tinha um problema com outro, eles iam consultar o Papa, ia ver a opinião do Papa, o que teria que ser feito, porque o Papa não é o homem de Deus, o Papa não é o sucessor de Pedro, e Pedro não foi treinado por Cristo. Essa era a mentalidade da época. Ora, então o Papa tem uma resposta. Então e o Papa muitas vezes resolvia esses conflitos mesmo, eles obedeciam. Porque o Papa tinha uma palavra de sabedoria, era um homem muito culto, um homem estudado, um homem conhecedor das Escrituras. Então ele conhecia grego, muitas vezes hebraico, o latim. Então ele tinha competência para ajudar. E fora o temor que o povo tinha, porque o povo tinha o temor, né? a força da religião. Muito bem. Então já falei, olha aí na tela, firmeza do governo da igreja. A igreja estava forte, estava ajudando os necessitados, estava ajudando aqueles que sofriam pestes, doenças. Criavam ali tipo hospitais para ajudar. Tem os mosteiros que acolhia, a pessoa sofreu um acidente ou era atacado pelo inimigo, então a pessoa podia ir até o mosteiro, ou se refugiar, se proteger, porque agora já tem as ordens. Lembra que eu falei do pessoal que vivia a vida monástica, que vivia separado? Então acabaram criando os mosteiros, os lugares, e esses lugares eles desenvolviam as cópias dos livros, eles estudavam, eles trabalhavam, muitas vezes eles pegavam um pântano e transformavam num lugar muito bom para se morar. Os hospitais que nós conhecemos hoje, os hospitais surgem desta época. Não sei se você lembra no Brasil, mas muitos hospitais, eu lembro quando era moleque, era comandado pela Igreja Católica. Você ia no hospital, as enfermeiras quem eram? As freiras. Está lembrado disso daí? Então, tudo isto acontece neste período. O que mais?
Aí tem um problema também. Nós vamos ver a história das fraudes pias. Vocês vão entender o que é isso. Alguns documentos que eram falsificados, que foram descobrir bem lá na frente, dizendo que Constantino deu um monte de direito para a igreja, mas eram documentos falsificados. E a Igreja Católica teve que assumir isso aí. Foi falsificação de documentos. Mas isso nós vamos aprender mais para frente, tá bom? Tá achando interessante? Tá percebendo como que chega o poderio do Papa? Mas ele não está no auge ainda, não. Vai crescer mais o poderio do Papa. Hoje o Papa ainda tem poder, não tem? Tem autoridade, é respeitado, mas na época os reis temiam o Papa. Você vai ver só, teve um rei que ele separou da esposa dele, ele queria se divorciar da esposa dele, o Papa fez ele voltar com a esposa e ir lá pedir perdão no frio, no tempo, fora da igreja, ficou lá de joelho, lá na neve, pedindo para alcançar o perdão do Papa. O Papa, ele resolvia todas essas questões, todos os problemas chegavam na mão, acabava resolvendo. Então nós tivemos até papas com compromisso com a verdade, com as coisas de Deus, mas teve alguns, meu Deus do céu, misericórdia, você vai ver, nós vamos chegar lá. E tudo que estou falando aqui, com o maior respeito que nós temos pelos católicos. Eu tenho parente católico, de repente você também tem parente católico, amigo católico, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas o que eu estou ensinando aqui é história. Então, se o senhor é católico, estou ficando ofendida com o que o Antônio está ensinando, o professor Antônio, o pastor Antônio está ensinando, pesquisa, né? Pega um livro, vai na internet ou pergunta para o padre. Olha, seu padre, né? Tem uma aula lá de história da igreja que o professor está ensinando assim, é verdade? Pergunta para ele, tá bom? Porque o nosso compromisso aqui é com o ensino da verdade. Nós estamos estudando a história da fé cristã, que é a nossa fé, o cristianismo. Não adianta, a igreja vai passar por esse período turbulento. Vai passar, não adianta querer fugir disso. Isso é documentado na história, tá bom?